Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a essa aula, ao longo da qual falamos contigo sobre medidas de posição. Johnny, o que é uma tal de medida de posição? Começamos devagar aqui, pelo princípio, é bom, né? Começar pelo princípio. Medida em estatística é qualquer número, qualquer valor que consiga caracterizar um grupo de dados. É qualquer número que você calcule a partir de um grupo de dados. Suponha que você fez uma pesquisa. Você fez a pesquisa, coletou os dados, dados quantitativos, fechou? Você foi lá e pegou esses dados. Uma vez que você pegou esses dados, você executa algum cálculo entre eles e você extrai uma medida. Essa medida tem uma função: caracterizar esse grupo, dar uma noção de como é esse grupo. Exemplo, média, cara. A média é uma medida estatística. Por quê? Você coleta dados e você executa o cálculo da média. Por exemplo, eu digo assim para você, galera, eu fui na formatura da Polícia Federal. A média da idade dos aprovados é de 30 anos. Você já entendeu. Olha como você teve uma noção melhor. Você já consegue imaginar alguma coisa. Você já consegue pensar o seguinte: caraca, Johnny, eu achei que quem passava era só novinho. Não é. Quando eu falo para você a média da idade dos aprovados é 30 anos, você consegue ter uma noção, claro que não é completa, mas uma noção do grupo de valores. Você passa a compreender um pouco melhor o que está acontecendo naquele grupo de valores, daquele grupo de dados que está ali. Evidentemente que uma única medida, um único valor, uma única medida que você calcula com os dados disponíveis, não é capaz de trazer para você toda a compreensão que você precisa, mas quando você tem um conjunto de medidas e você sabe usá-las, você começa a compreender bastante bem o que está acontecendo com aquele grupo de dados, qual é a distribuição daquele grupo de dados. Grave, portanto, medida é qualquer número, é qualquer valor que você calcula através dos dados disponíveis, através dos dados coletados. Esse valor tem por função caracterizar o conjunto de dados, ajudar a compreender a distribuição do grupo de dados. Exemplo bom para você entender. Quando eu vou e faço uma média e digo para você, fui na formatura da Polícia Federal, a média dos aprovados é 30 anos. Você automaticamente teve uma breve noção do perfil dos aprovados. Você teve uma breve noção de qual é a distribuição das idades entre os aprovados. Pense bem, se eu falasse diferente, se eu dissesse, cara, fui na formatura da Polícia Federal, a média da idade dos aprovados é 20 anos. Você ia falar, caraca, 20? É tudo novinho, Johnny, não tem condição. Vou dar um exemplo melhor, coisa que você não faz, que não pode fazer mesmo. Galera, tem uma balada em São Paulo, você tem que ir. A média da idade do povo lá é 50 anos. Cara, você pode querer ir ou não, mas se eu falei que a média da idade dos frequentadores é 50 anos, você há de convir que você mais ou menos entendeu que quem vai lá são pessoas mais experientes, são pessoas com uma idade mais avançada. Não é novinho que tá indo lá. Agora, se eu digo, cara, fui numa balada, passei raiva, hein? Só tem moleque. Média da idade lá deve ser uns 20 anos. Você já entendeu? Falou, nesse lugar aí só vai novinho. Se for bom pra você, você vai. Se for ruim, você não vai. Então você entende que a média, e ela é uma das medidas, né? Existem outras, evidentemente. Existe desvio padrão, variância, moda, mediana, quartis, percentis. Existem várias medidas que nos auxiliam para que nós possamos compreender melhor um grupo de dados, para que nós possamos
ter uma compreensão apurada, precisa sobre os dados coletados. Mas medida é o que eu defini para você. Legal. Dentro das medidas, temos as medidas de posição, que são valores, são medidas que, em regra, ficam próximas ao centro do grupo de valores. Geralmente, são valores centrais. Podemos também dizer que as medidas de posição são as medidas de tendência central. Elas tendem a ficar no centro da distribuição. Veja só. Quando eu faço uma pesquisa que envolve idade, eu coleto várias idades. Eu vou ter uma idade pequena, imagine que eu organizo elas em rol. Imagine que eu faço uma pesquisa, que eu colete muitas idades, e após coletar muitas idades, eu então organize as informações. Lembre comigo, quando eu coleto os dados e eu não organizo, eu chamo de dados brutos. Quando eu coleto os dados e eu organizo, eu chamo de rol. Suponha, portanto, que após fazer uma pesquisa que envolvia idade, eu organizei os dados. Eu coloquei esses dados em ordem crescente. Existiam idades que eram baixas, existiam idades que eram altas. Beleza, fechou? As medidas de tendência central são números que eu calculo, as medidas de posição são números que eu calculo, que tendem a ficar no meio da distribuição, no meio do grupo de valores, no meio entre o maior e o menor. É obrigatório que fiquem no meio? Não, não é obrigatório, mas é a tendência. É a tendência que fiquem no centro da distribuição. Quem são as medidas de posição que você tem que conhecer? E aí eu coloco em sua tela medidas de posição. A média, a moda e a mediana. É obrigatório que você saiba que a média, tanto a média simples como a média ponderada, a média geométrica, a média harmônica, todas as médias, o valor da moda e o valor da mediana são conhecidos como sendo medidas de posição. Medidas porque você calcula elas a partir do grupo de valores. Após coletar dados, você, usando esses dados, você calcula a média, a moda e a mediana. E, portanto, são medidas estatísticas de posição porque tendem a ficar em uma posição específica. De posição porque tendem a ocupar uma posição central da distribuição, uma posição central no grupo de valores quando colocados em ordem crescente ou decrescente, certo? Como disse a você, essas medidas de tendência central tendem a ficar no centro, e aqui eu estou variando a linguagem e é proposital. Medidas de posição e medidas de tendência central são para nós aqui sinônimos. Posso dizer medidas de posição, posso dizer medidas de tendência central, porque a palavra posição é porque esses ou essas medidas possuem uma posição, a posição do meio, que não é obrigatoriamente o meio exato, mas aproximadamente no meio, certo? Você tem que saber calcular todas as médias, tem que saber calcular o valor da moda e tem que saber calcular também o valor da mediana, porque afinal, esses valores ajudam no entendimento do comportamento dos dados. Se aqueles dados são grandes, são pequenos, são valores altos, são valores baixos, se a maioria deles são parecidos ou são valores distantes, qual é o meio desses valores e, portanto, importantíssimo que você saiba tanto a teoria como a prática a respeito disso. Nessa aula, eu queria apenas apresentar aos senhores quem eram e quem são as medidas de tendência central, as de posição, e dizer também o seguinte, trazer para você que elas indicam um ponto central, onde geralmente está localizada a maioria das observações. Essa é, ou esse é o fato mais importante sobre as medidas de posição. Porque você perguntaria assim, Johnny, beleza, eu entendi o que você falou. As medidas de posição, também chamadas de tendência central, são números que tendem a ficar no meio, no centro do grupo de valores. Tá, entendi. E daí, cara? E daí? E daí que normalmente, há exceções, mas normalmente a maioria dos valores da pesquisa ficam ao redor das medidas de posição.
O homem descobriu com o passar dos anos, e descobriu assim mesmo, empiricamente, que quando você faz uma pesquisa e você calcula a média, você calcula a moda, você calcula a mediana, a maioria dos valores coletados ficam próximos da média, ficam próximos da mediana, ficam próximos da moda. Capaz, sério, cara. Incrivelmente, não sei te explicar porquê e não sei te explicar como foi que isso aconteceu. Incrivelmente, a maioria dos valores de qualquer pesquisa ficam próximos da média, próximos da mediana e próximos da moda. Quando eu vou para você e digo assim, meu irmão, fui num bar e a média da idade lá é 50 anos. Qual é a leitura que você tem que fazer? Que a maioria das pessoas que estavam lá possuíam idades próximas de 50 anos. Quando eu venho para você e digo assim, meu irmão, eu fui na formatura da PF, a moda lá era 30 anos. O que é que você tem que entender? Que a maioria das pessoas que estava lá tinha 30 anos. Quando eu vou para você e digo assim, cara do céu, eu saí na rua na cidade tal, só tem novinho lá. A mediana lá é 20 anos. Eu falei mediana. A mediana lá é 20 anos. O que significa isso? Que a maioria das pessoas possuíam idades próximas aos 20 anos. Porque toda medida de tendência central, toda medida de posição acumula próximo dela, não quer dizer que é igual a ela, próximo dela, a maioria dos valores da pesquisa. E é por isso que eles são tão importantes. Porque pense bem, se não fosse por esse fato, o que a média me interessa? O que a média vai interessar para mim? Suponha que a média não concentrasse, não atraísse os valores. A média, a moda e a mediana são atrativos, são atraentes. Elas atraem a maior parte do grupo de valores. Se não fosse esse fato, não teríamos por que ter preocupação com a média, com a moda e com a mediana. É esse o único fato interessante e é por isso que elas são tão importantes dentro da estatística e, é claro, né, temos que falar sobre elas. Essa aula era isso, queria apresentar aqui o conceito inicial a você do que é uma medida de posição. Quais são as medidas de posição também. Essa aula eu encerro por aqui, foi um grande prazer. Valeu!